Olá, querido, você que nos acompanha pela internet, é um prazer estarmos juntos nessa reunião. Que Deus possa falar ao teu coração nesse momento de palavra, momento de adoração, que você tenha uma oferta agradável a dar a Ele. Eu não sei como foi o seu dia, mas que Deus possa falar ao teu coração, trazendo cura, trazendo restauração, trazendo consolo. Ele é o Deus que pode fazer além daquilo que pedimos ou pensamos. Que nesse momento, em meio à adoração, você possa ser transformado, que Deus possa falar ao teu coração. Eu te convido a adorar ao Senhor junto conosco, que possamos erguer nesse momento um altar de adoração a Ele e que Ele possa nos levar além da onde nós podemos imaginar. Aleluia! Vamos adorar a Ele. Declara assim, querido, cante. Ter a ti a adoração e derramar meu ser. É o que meu coração deseja toda manhã. Render a ti a adoração e derramar é o que meu coração deseja toda manhã.
mais do teu Querido, nesse momento você tem a oportunidade de entregar ao Senhor os seus bens, os seus dízimos, as suas ofertas, as contas da igreja. O QR Code estará sendo projetado no seu monitor, no seu smartphone. E você tem a oportunidade de adorar o Senhor com os seus bens. Vamos adorar a Ele, consagrando a Ele a nossa vida, os nossos bens, tudo a Ele, tudo é teu, Senhor. Por isso, nós te adoramos. Aleluia. Ao Rei dos Reis consagro tudo o que sou, de gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo o meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver.
Esses dias eu estava conversando com Lili, minha esposa, e estava falando com ela brincando sobre a questão dos gatos, né? Nós temos 2 gatos lá em casa, o Obi-Wan Kenobi e a Princesa Leia. Eu estava brincando com ela, falando assim que... Estava conversando uma coisa séria, mas também brincando depois sobre o assunto. A coisa séria é, será que vai ter bichinhos no céu? Será que Deus tem pets, né? E será que nós vamos ver os pets lá no céu também? E a gente estava batendo um papo, e aí, depois de um tempo, eu falei assim, olha, se tiver gato no céu, não deve ter trono. Porque você sabe muito bem que o gato disputa o espaço, né? E o gato, ele, fatalmente, quando Deus, vamos supor assim, uma imagem, uma projeção antropomórfica, né? Se Deus levantasse do trono, o gato automaticamente subiria no lugar dele e ficaria lá. Nós seríamos regidos por um gato, né? Desde que não seja o Garfield, está tudo bem, né? Mas, brincadeiras à parte, essa conversa sobre um motivo carinhoso, bonitinho, que são os pets, né? Me fez retomar uma abordagem que é a ideia de que, e uma discussão de que essa imagem de um trono, de Deus, um trono, que é uma imagem que está presente na Bíblia, é uma imagem decorrente, logicamente, da apropriação cultural daqueles servos do Senhor do passado. Para quem vivia em regimes monárquicos, para quem sabia que no regime monárquico imperial, os imperadores assentavam-se em tronos, e dali saía o poder de vida ou morte para pessoas, populações e nações inteiras, falar de trono fazia muito sentido. Mas e para nós que estamos agora para a mesma parte ocidental do mundo, vivendo uma democracia? Ou tentando viver uma democracia, ou perseguindo uma democracia? Como é que se aplica essa noção de trono? Será que é uma imagem demodê? E mais, será que essa imagem ela se aplica realmente àquilo que Deus, ou aquilo que tem a ver com Deus mesmo? Então, logicamente, quando pensamos em trono, estamos pensando no controle de Deus. E se Deus está no controle, meu querido, esta é uma questão que faz e faz o fundo, o background de toda a nossa abordagem. Antes de continuar, deixa eu falar uma coisinha para você. Estou colocando aqui no chat o Pix da igreja, para que você possa, então, dizimar, ofertar, caso queira, caso possa, mas faça sempre com gratidão no coração, gratidão ao Senhor, jamais por constrangimento, tá bom? Bom, será que Deus está no controle mesmo? E aí nós temos, assim, desde noções que são equivocadas, né? Porque na Bíblia há a noção e o uso de figuras de linguagem, e as pessoas começam a achar que a figura de linguagem tem uma aplicação literal, né? Eu estou aqui com a Bíblia aberta em Lucas 21, verso 18, diz assim, não se perderá um só fio de cabelo da cabeça de vocês. E aí a ideia é de que, realmente, nós vamos perder um fio de cabelo, porque Deus não vai deixar. Veja, essa noção não é uma noção que está no texto, nem o texto autoriza essa ideia. Está dizendo que Deus vai cuidar das pessoas, né? A tal ponto que a imagem empregada é uma imagem hiperbólica, um exagero. Logicamente, a gente perde fios de cabelo, né? Você deve conhecer pastores que hoje são carecas, calvos, e que no início do ministério não eram assim. Então, veja, às vezes empregar a literalidade do texto pode trazer algum tipo de transtorno na melhor interpretação do mesmo, tá bom? O que eu vou falar a partir de agora, especificamente, não é para afrontar você, tá, meu irmão, minha irmã, mas é para fazer você pensar. Eu sempre procuro um caminho na teologia que traga menos problema para mim, para a minha forma de me inserir no mundo, para a minha forma de ler o mundo, né? E é isso que eu persigo sempre. E esse caminho nem sempre é o mais simples, às vezes é o mais complexo.
Então, deixa eu dizer uma coisa para você. Eu queria apresentar, basicamente, 3 razões pelas quais Deus não está no controle. E, ao fazê-lo, eu vou dizer as razões, os motivos pelos quais eu estou substanciando e consubstanciando tais afirmações, tá bom? Por que Deus não está no controle? E por que talvez não haja um trono, então? Vamos pensar assim. Primeiro, porque a realidade que aí está, especialmente na sua face mais cruenta, desautoriza a noção de um Deus que está no controle de tudo. Ou autoriza um Deus que está no controle de tudo, mas que não é bom. Porque, veja, como admitir que Deus está no controle de tudo? De tudo. A afirmação é: Deus não está no controle de tudo. Como admitir, então, se Deus está no controle de tudo, quando nós vemos pessoas com doenças deformativas, né? Pensa aí no câncer ósseo, pensa aí no câncer de face, no tumor de face, em que as pessoas têm a sua fisionomia alterada. Logicamente que não é a única forma de alterar a fisionomia, né? Há também harmonizações faciais que fazem isso por aí, querendo outro objetivo, mas acaba também trazendo algum tipo de estranhamento e deformação. Então, há doenças deformativas, há abuso contra crianças. Como é que você e eu vamos falar que Deus está no controle, sabendo que de tanto em tantos minutos acontece um abuso de criança neste país? Cadê o controle de Deus que não evitou esse abuso? Então, estamos aqui novamente pensando, meu querido e querida, e quero que você fique até o final, naquilo que traz menos problema. Como explicar a mortandade de crianças nas guerras? Ora, se são as guerras, se são os adultos, por que Deus não blinda as crianças e não deixa os adultos se matarem? Por que as crianças têm que morrer nas guerras? Por que as grávidas têm que morrer nas guerras? Por que as mães têm que morrer nas guerras? Por que as mulheres, que não têm nada a ver, que não prestam serviço militar, em muitos casos, têm que morrer nas guerras? Aonde está Deus quando acontece o feminicídio? Aonde está Deus quando acontece a maldade com animais? Ora, se Deus está no controle, como explicar, existencialmente falando, a sua inação? E esta inação quer dizer, é traduzida por vontade permissiva divina, em que a violência sexual contra um bebê pode manifestar ou esconder um propósito divino. Eu estou aqui com um livro que eu acabei de ler por indicação de um amigo, né? Eu tenho outras obras do Tolstói, mas esse aqui eu acabei de ler com a indicação. A Morte de Ivan Ilitch, Lev Tolstói. E aí tem um pedaço dele que o Ivan Ilitch, muito adoentado, ele diz assim, há uma narrativa, o narrador falando sobre o Ivan Ilitch. Chorava a sua impotência, a sua terrível solidão, a crueldade dos homens, a crueldade de Deus, a ausência de Deus. E aí vem a pergunta do Ivan Ilitch, pergunta da sua alma. Para que fizeste tudo isso? Para que me trouxeste aqui? Para quê? Para que me torturas tão horrivelmente? E ele nem esperava a resposta, chorava, porque não havia, nem podia haver uma resposta. A dor cresceu novamente, mas ele não se movia, não chamava ninguém, dizia consigo, está bem, mais ainda, bate mais. Mas por quê? O que foi que eu te fiz, Senhor? Por quê? Essa não é a pergunta honesta de muita gente que sofre no leito de enfermidade?
E esse questionamento honesto não é um questionamento que Deus acolhe, por ser um questionamento da própria alma. Como defender a noção de que Deus está no controle quando o sofrimento é impingido e alcança as pessoas? E pessoas boas. E é isso que dá um nó quando a dor bate na porta de alguém que é moralmente bom. Quando a dor bate a porta de alguém que é justo. Se Deus está no controle de tudo, então ele não pode ser bom. E há uma afirmação nos evangelhos que Jesus preserva no encontro com aquele rapaz que foi conhecido como jovem rico, em que ele fala assim: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus pega essa primeira parte e fala assim: há um só que é bom, é Deus. Há um só que é bom. Jesus, então, repisa uma condição pétrea do caráter de Deus, que é justamente a bondade divina. E se nós cremos na bondade divina, teremos dificuldade, meu irmão, minha irmã, de admitir a possibilidade de que ele tem o controle de tudo. Porque o controle de tudo quer dizer que ele aquece, de alguma forma, para as mais diferentes violências e injustiças e dores às quais o ser humano está exposto aqui, neste mundo. A segunda aplicação e implicação que eu queria comunicar com vocês: Deus soberanamente teria abdicado o controle ainda em uma etapa supralapsariana, quando otorgou a liberdade humana. Então, Deus teria o controle antes da criação do mundo. Lapso tem a ver com queda, supralapsariana quer dizer que aquilo que é para além da queda, ou que está anterior à queda, né? No sentido, se fôssemos botar no sentido cronológico, né? Que é algo que está resolvido na eternidade, não no plano histórico. Né? A queda do ser humano acontece no plano histórico. Mas a ciência dessa queda, ela se dá na eternidade. Deus sabia que isso ia acontecer. Então, esse termo supralapsarianismo é aquilo que se dá antes da queda no plano histórico, antes do pecado criar raiz na história da humanidade. Quando o pecado ainda era uma possibilidade, mas não um fato. Então, Deus teria, nesse momento, antes da história, na hora de resolver a criação do ser humano, que iria criá-lo ou criá-la, ele então resolve abdicar do seu controle. Soberanamente, ele, sem nenhuma interferência, resolve abrir mão do controle em troca da concessão, da outorga, daquilo que chamamos de liberdade para o ser humano. Ora, se ele fez isso, e se isso nos parece mais correto dizer, então quer dizer que, automaticamente, que Deus não está no controle de tudo. De que Deus abriu mão desse controle total das coisas quando ele outorgou a liberdade ao ser humano. Liberdade e controle são termos antitéticos, eles não convivem bem, não conversam bem em uma mesma sentença. Mas há uma terceira razão pela qual me parece que Deus não está no controle. Isso tem a ver com o caráter de Deus, como exalado em 1 João, na sua definição clássica: Deus é amor. Deus é amor. E amor e poder não coabitam. Eles não são comunicáveis, no sentido
em que nós forçamos ou poderíamos forçar alguém a amar, isso praticamente seria uma ação impossível. O poder, ele implica no exercício de uma condição para o controle. O amor é algo que envolve a liberdade e o risco. Quando nós temos controle, por exemplo, sobre os filhos, nós estamos lá trazendo eles nas rédeas. Mas tão logo essas rédeas fiquem curtas demais para a vida que eles vão levar quando se tornarem maduros, a única forma deles a chegarem até nós não é mais por elas, as rédeas, mas é pelo amor que foi colocado neles, que elas aprenderam, conviveram, viveram. E por isso o amor envolve risco. Pode ser que esses filhos nunca mais voltem. Pode ser que, uma vez ganhando a maturidade, ganhando a vida, saindo de casa, indo trabalhar, estudar, pode ser que os filhos não voltem. Esse é o risco do amor. O controle manteria uma bola de ferro amarrada com correntes na canela. Porque controle resulta e depende da eliminação dos riscos. E o amor não, o amor abole toda a corrente, toda a forma de tentar eliminar os riscos. 3 razões pelas quais, então, Deus não está no controle. A realidade que aí está, o fato, ou a possibilidade, melhor dizendo, de que ele teria abdicado dessa condição, uma decisão pessoal própria, intransferível, em que outorgou a liberdade humana, e porque Deus é amor. E amor não controla. Amor constrange. É a linguagem paulina. Quais são as implicações, e algumas implicações disso para nós? A primeira delas é que poderíamos ver Deus como aquele que tem a última palavra. Jesus é o alfa e é o ômega. Então, ele tem essa ideia de ômega, pode ser visto como aquele que tem o ponto final e também a ideia daquele que é a própria finalidade, o sentido chamado teleológico, propósito, finalidade, para onde tudo aponta, onde tudo é concentrado. A segunda, Deus não tem controle de tudo, mas tem cuidado de todos. Deus não tem controle de tudo, mas tem cuidado de todos. E isso tem muito a ver com a natureza e com a mensagem do Evangelho. Até mesmo quando alguns citam Lucas 12, quando Cristo fala, olhai os lírios do campo, como se vestem. Olha os pássaros, os corvos, eles têm comida. Vocês não valem muito mais do que os lírios e que os pássaros? Vocês acham que Deus vai abandonar vocês? Ali não dá a ideia de que Deus está esmiuçando um detalhe. Novamente, são figuras de linguagem, analogias que são empregadas por Jesus, tão somente para mostrar como o cuidado de Deus é evidente e como o cuidado de Deus é previdente sobre cada um de nós. A terceira e última implicação é que se Deus não está no controle de tudo, é porque se houvesse algum controle, já teria sido dele. Porque Deus não tem interesse, não teria interesse em estar no trono. Deus tem interesse em estar com o seu povo. E esta é a grande mensagem da encarnação de Jesus.
que é chamado e anunciado como Emanuel, um Deus conosco, um Deus que vem até nós, um Deus que perambula por onde nós perambulamos, um Deus que sabe quais são as agruras desse mundo, um Deus que teve existência na encarnação de Jesus. Então, talvez a maior implicação desse conjunto de possibilidades, que ora apresento de modo resumido, seja a noção de que Deus não está em um trono, mas Deus está em nós, entre nós. É um Deus achegado, um Deus chegado, um Deus próximo, não um Deus distante. Esse Deus é um Deus chegado, próximo, perto. A gente não tem mais uma abordagem distante em relação a ele. Talvez por isso Jesus tenha chamado os discípulos de amigos. Já não chamo vocês mais de servos, mas de amigos. Porque tudo que meu Pai me revelou, eu lhes dei a conhecer. Essa é a grande e o grande gap do relacionamento com Jesus. É quando a gente descobre que ele não está interessado em criar súditos para o seu reino, mas que quer que haja amigos na sua mesa. Amigos. Abraão foi chamado de amigo de Deus. E nós somos em Jesus chamados também de amigo de Deus. Deus está no cuidado de tudo. Então vamos tirar aquela frase? Deus está no controle de tudo. Não. Deus não está no controle de tudo. Deus está no cuidado. Vamos trocar a palavra controle para cuidado. Deus está no cuidado de tudo. Aí a grande pergunta para você, meu irmão, minha irmã, meu amigo e minha amiga, é a seguinte: o que é da sua vida que precisa hoje, agora, ser visitado e alcançado pelo cuidado de Deus? O que é que precisa do cuidado de Deus na sua vida hoje, agora? Vamos orar? Coloque isso diante do Senhor. Fale aí com Ele. Vamos lá. Ó Deus, nós queremos reconhecer o teu cuidado, a tua proximidade. Muito obrigado pelo que o Senhor é, pelo que o Senhor faz e abençoa a vida de cada um de nós. Nós agora colocamos diante do Senhor a cada vida, cada pessoa, que agora pede que o Senhor manifeste o seu cuidado sobre essa questão, essa enfermidade, este assunto, esta pendência, que processo, seja lá o que for, que o Senhor manifeste o seu cuidado sobre a sua vida e que esse cuidado se traduza em paz no coração e na certeza de que o Senhor mesmo está velando sobre este assunto. Nós pedimos que o Senhor traga paz para este mundo, pedimos que o Senhor acabe com essas guerras, pedimos pelo clima no mundo. Ó Deus, tenha misericórdia, é o que nós oramos. E suplicamos pela nossa igreja, para que o Senhor abençoe, é o que pedimos em Jesus. Amém. Meu querido e querida, então, na quarta-feira, nós temos nosso culto de meio de semana, que é um culto de estudo bíblico. Estamos vendo lá as cartas de Jesus às igrejas do Apocalipse. Estamos também nesse culto, no meio de semana. Temos esse momento de oração no culto, temos pedidos de oração na semana, que segue toda segunda-feira para todos, e que seja um tempo, então, abençoador, tá? Está chegando aí
o Acampa Dentro dos adolescentes. Você que é adolescente, se forme para poder participar. Vai ser um negócio bem legal, como foi o primeiro também, tá? Meu querido e querida, Deus abençoe. Domingo que vem, 10h10, Escola Dominical, 11 horas, nosso culto presencial, e sempre às 18h30 do domingo, a gente sobe o culto de domingo, para que a gente possa, então, cultuar ao Senhor, tá bom? Que Deus te abençoe, uma semana de paz para você, para sua família.